Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula, dessa vez acordes com baixo alterado, a primeira de uma série. Nessa aula a gente vai compreender o conceito de baixo alterado, examinar a função de um tipo de acorde de baixo alterado e reharmonizar uma melodia usando esse tipo de acorde. Os acordes com baixo alterado são tríades ou tétrades com uma nota adicional no baixo. Então uma tríade com baixo alterado se transforma num acorde de 4 notas, uma tétrade com baixo alterado se transforma num acorde de 5 notas. É preciso tomar cuidado para não confundir com inversões. Dó com baixo em Lá, por exemplo, não é uma tríade com baixo alterado, e sim um Lá menor com sétima. E Dó com baixo em Ré, por exemplo, também é uma cifra alternativa para um Ré suspenso, portanto também não é uma tríade com baixo alterado. Se a gente experimentar todas as notas da escala cromática como baixo de uma tríade de Dó maior, a gente vai ver que algumas são inversões, Dó com baixo em Mi, Dó com baixo em Sol, Dó com baixo em Si bemol, Dó com baixo em Si, Dó com baixo em Lá. Quer dizer, Dó com baixo em Lá não é inversão, mas é um outro acorde. Dó com baixo em Lá bemol faz a tétrade, aliás, de Lá bemol com sétima maior e quinta aumentada. Então, se a gente eliminar esses que são inversões ou que fazem outros acordes, vão sobrar 4. Essas são as tríades maiores de Dó com baixo alterado. Dó com baixo em Ré bemol, Dó com baixo em Mi bemol, Dó com baixo em Fá e Dó com baixo em Fá sustenido. Essas tríades de Dó com baixo alterado e todas as transposições dela fazem o conjunto de tríades maiores com baixo alterado. As tríades menores com baixo alterado são Dó menor com baixo em Ré bemol, Dó menor com baixo em Mi, Dó menor com baixo em Fá, Dó menor com baixo em Fá sustenido. E as transposições todas deles, né? Então, por que a gente usa acordes com baixo alterado? Acordes, tríades ou tétrades com baixo alterado são versões enxutas de acordes mais complexos, mais simples, ou como versões com menos notas de acordes mais complexos. São versões enxutas, tanto na maneira de cifrar, quanto na sonoridade. Então, a gente compreendeu o conceito de acorde com baixo alterado e agora vai examinar o uso de um tipo de acorde com baixo alterado, que é uma tríade maior com baixo meio tom acima da fundamental. A gente pode cifrar essa tríade com baixo alterado de duas formas: Dó com baixo em Ré bemol e Dó com baixo em Dó sustenido. Eu considero corretas as duas maneiras de cifrar. No entanto, eu acho interessante que a gente use uma ou outra dependendo da função que o acorde tenha num dado momento. Dó com baixo em Dó sustenido pode ser visto como um acorde de Dó sustenido diminuto com sétima maior e sem a sétima diminuta, ou seja, Dó sustenido, Mi, Sol, Si bemol, que é a tétrade de Dó sustenido diminuto, acrescido de uma sétima de Dó natural, que é uma sétima maior. Se a gente omitir a sétima diminuta, a gente tem exatamente uma tríade de Dó maior com baixo em Dó sustenido. Imagina se a gente quer essa sonoridade e tem que usar essa cifra daqui. Então é muito mais simples que a gente use esta, né? Então é uma maneira mais simples de cifrar e uma versão com a sonoridade mais enxuta do acorde. Já a maneira de cifrar Dó com baixo em Ré bemol, eu proponho que ela seja usada nos casos em que esse acorde funcione como ou substitua um acorde maior, no caso de Dó ou de Ré bemol, que essa é uma outra maneira de utilizar essa tríade com baixo alterado, como a gente vai ver mais adiante. Ou seja, eu prefiro usar essa cifragem quando ele tem a função ou está substituindo um Dó ou um Ré bemol, e prefiro usar essa cifragem quando ele está substituindo ou com a função de um Dó sustenido diminuto. Para exemplificar, aqui tem um trecho de Atirei o Pão no Gato, onde aqui eu uso Dó com baixo em Dó sustenido com função de 7 do 2, ou seja, ele está no lugar de um Dó sustenido diminuto, que prepara esse Ré. Aqui Si bemol com baixo em Si, que também tem a função de diminuto,
como se fosse um 7 diminuto que prepara o Dó. E aqui, onde normalmente a gente colocaria uma tríade de Dó maior, eu coloquei uma tríade de Dó maior com baixo em Ré bemol. Ou seja, aqui ele está tendo a função de 1. Repare que aqui é o mesmo acorde daqui, só que aqui ele está tendo a função de 7, secundário, né? 7 do 2, e aqui ele está tendo a função de 1. Vamos ouvir? A gente examinou o uso de um tipo de acorde com baixo alterado, e agora a gente vai reharmonizar uma melodia usando esse tipo de acorde. Aqui tem a melodia de Carneirinho com uma harmonia com acordes do campo harmônico maior e dominantes secundários. Aqui eu tenho 5 do 2, indo para o 2. Aqui eu tenho 5 do 6, que vai para 5 com quarta suspensa do 2. Lá 7, nona menor, que é 5 do 2. Em vez de usar o Ré menor aqui, eu usei um Ré com sétima, que é o 5 do 5. Depois 2, 5, 1. Vamos ouvir? Nessa harmonia aqui, mais uma vez eu mantive a harmonia anterior aqui, nessa linha aqui inferior. E aqui eu uso um Dó com baixo em Dó sustenido para substituir esse Lá. E ele tem a função de 7 do 2. Eu proponho que a gente coloque a função, ao analisar esse tipo de acorde, entre parênteses. Porque ele não é exatamente um 7 do 2, mas tem a função de 7 do 2. Aqui, em vez de ir para o 2, eu fui para o Mi com baixo em Fá, que é uma espécie de 4, ou melhor, um 4 diminuto. Melhor ainda, um acorde por nota comum, ou diminuto auxiliar, como se diz, né? Aqui eu coloquei o Fá, só que com baixo em Sol bemol, que ele está tendo uma função de 4 mesmo. Aqui eu substituí o 2 pelo 5 suspenso. Aqui eu substituí o 5 pelo Sol com baixo em Sol sustenido, que tem uma função de 7 do 6, como se ele fosse para lá. Só que logo em seguida eu coloco o Si bemol com baixo em Si, que tem função de 7, preparando esse Dó. Só que eu coloco o Si com baixo em Dó, da mesma maneira que eu fiz aqui. Apesar de que aqui eu coloquei 1 na análise e aqui eu coloquei diminuto por nota comum. Talvez o mais correto fosse colocar aqui também diminuto por nota comum, ou diminuto auxiliar, né? Que resolve finalmente aqui no Dó, assim como eu fiz aqui, só que com baixo em Ré bemol. Aqui um Dó com baixo em Si, simplesmente para fazer um baixo de passagem para esse lado aqui. Isso aqui não é um acorde com baixo alterado, é uma inversão. Uma sétima no baixo. Nesses dois compassos eu mantive a harmonia anterior para dar um refresco. No lugar do 2 aqui, coloquei Mi com baixo em Fá, como se fosse uma função de 4. No lugar do 5, assim como eu fiz aqui, coloquei esse bemol com baixo em Si, que tem função de 7. Aqui, do mesmo modo que eu fiz aqui e aqui, eu coloco Si com baixo em Dó, com função de 1 ou diminuto auxiliar, e Dó com baixo em Ré bemol com função de 1. Vamos ouvir? Então é isso aí. Obrigado pela audiência e até a próxima.